os que são dele. E enganarão a muitos. É assustador, não é assustador isso aqui? Quando você presta atenção na palavra, é assustador isso aqui. Então presta atenção na palavra para você poder dar uma base sólida para a sua família. Você precisa dar uma base de segurança para a sua família, para que ela venha para a palavra. Não é incomum você ver pais na igreja e filhos que não querem nem saber. Pastores que os filhos não vão à igreja. Muitos. E por quê, irmãos? Por que isso acontece? Porque as pessoas não vivem a palavra. Vivem a religião. E a religião, ela é insuportável para quem olha de fora. Leem aqui uma coisa, não prestam atenção e fazem outra. Aí os filhos crescem olhando aquilo e falam, eu não vou acompanhar essa mentira não, eu vou para o outro lado. Cansei de ver isso. Já pastor me ligou para eu tentar conversar com os filhos. Conversa você aí, rapaz, você tem uma Bíblia do seu lado, você esqueceu de falar para o seu filho da Bíblia e ficou falando da sua religião. E lá na religião o filho não podia fazer nada. Lá não podia fazer nada. Fizesse alguma coisa, ele chamava atenção na frente de todo mundo. Dava duro, humilhava o filho na frente de todo mundo. Não, você é filho de pastor, você tem que ser assim. Amém? Presta atenção. Presta atenção. Criança é para aprender. Criança tem que aprender, você tem que ensinar a criança. Ela não nasce sabendo. Essa é a regra, esse é o jogo. Aqui no 6 diz assim, ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então aqui o Senhor dá uma linha de tempo. Rumores de guerra, e nós temos um monte hoje. Tem um rumor de uma guerra aí perigosíssima, Taiwan, China, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Japão, Coreia Norte, Coreia Sul, naquela região, um rumor de uma guerra imensa. Você vai para o Oriente Médio, tem Israel e Irã, tem um rumor absurdo de guerra ali também. E muitos outros rumores. Se o irmão quiser levantar isso aí, fazer um estudo no YouTube, você vai achar muitas guerras. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome. Eu tenho alertado os irmãos aqui, eu vi outro dia um irmão falando que no deserto o Senhor vai suprir as necessidades, o que é uma verdade. Então nós temos que confiar no Senhor, como a igreja do deserto lá atrás foi suprida em 40 anos de alimento pelo Senhor. O Senhor bancou esse alimento. O Senhor vai fazer isso aqui na frente. Nós temos que entender que no deserto a comida ela não é abundante, porque o reino dos céus não é comida nem bebida, ela é o suficiente para que espiritualmente, fisicamente você se mantenha diante do Senhor, para que espiritualmente você cresça na presença dele. Mas aqui nós ainda estamos, e aqui vai falar no próximo capítulo, nós ainda estamos aqui no princípio das dores. Então guarde alimento. Aprenda a estocar alimento. Nós estamos vivendo uma pandemia em que o governo, esse governo mundial globalista que está se formando, está tentando a todo custo manter o povo dentro de casa, usando a sua força para que esse povo não saia, e de preferência que tenha grandes falências e haja uma quantidade enorme de desemprego, e a partir deles possa dominar esse povo. Tem uma frase, as pessoas duvidam disso que eu estou falando. Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito interessante, e eu vou passar para os irmãos. Eu não lembro quem foi o autor da frase, desculpe, mas não lembro. Mas ele disse o seguinte: se os porcos pudessem votar, eles iam eleger o cara que dá o alimento para eles. Embora o cara que dá o alimento para eles, vão matar todos eles. Eles votariam no cara, porque eles precisam comer. Eles iriam para a comida. Amém?
Daqui a pouco, a hora que chegar um tempo de fome, acorda para isso. Eles vão precisar entrar no sistema internet e o povo vai ter um código de barra que as pessoas conhecem como chip. As pessoas vão estar conectadas à internet para que possa ter um domínio sobre ela, senão não teria. É impossível dominar uma pessoa que você não controle de longe essa pessoa. Isso que as pessoas conhecem como chip, ou marca, ou número, ou nome da besta, é o que eu estou falando com os irmãos agora. Amém? Então, irmãos, se chegar nessa época de fome e você estiver com fome, seus filhos com fome, você vai ter que colocar essa marca. Senão você não vai comer ou vai morrer de fome. Ou, em nome da sua fé, você vai se entregar à sua vida. Amém? Está entendido isso? Glória ao nome do Senhor. Então, o Senhor diz que vai ter tudo isso, mas não é o fim. Ele mesmo dá linha de tempo aqui, ó. Não vos perturbeis, pois estas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim. Ele só está dizendo que vai acontecer. Então isso é uma linha de tempo. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes. Nós estamos dentro dessa linha de tempo. E pestes. Nós estamos vivendo uma peste. Essa peste chinesa que está aí. Esse vírus que muitos afirmam que foi de propósito. Para que o mundo fosse tudo para dentro de casa com máscara na cara. E terremotos em vários lugares. Esta semana, embora a gente não escute, aqui nós não assistimos televisão, notícia, Globo, nós cortamos aqui faz tempo que ninguém vê, mas faz muito tempo que a gente não vê Globo. Então a gente não tem notícia, mas essa semana aí, houve grandes terremotos no mundo, de potência alta, 6.6, 6.7, nessa escala, que eles chamam de destruidor. Amém? E o 8 aqui, ó, o Senhor dá a linha de tempo que nós estamos aqui no 8. Todos estes são os princípios das dores. Então, na linha de tempo, nós vivemos até agora os princípios das dores. Só os princípios das dores. Quando vem os princípios das dores? Vem antes do Apocalipse, antes da semana de Daniel, como nós conhecemos, da última semana de Daniel, da semana número 70, que é os 7 anos de Apocalipse. Então nós não entramos em Apocalipse e tudo isso aqui aconteceu. O próprio Senhor dá essa linha de tempo. Todos estes são os princípios das dores. Então onde é que nós estamos? Nessa linha de tempo, nos princípios das dores. Amém? Glória ao nome do Senhor. Entendido aí? Então vamos em frente. Ó, aqui em frente, o Senhor vai passar um desequilíbrio do ser humano, da santidade. Nós falamos em santidade no culto passado, por causa de um irmão que fez algumas perguntas sobre santidade, e nós pregamos essa santidade aqui. E aqui, a santidade das pessoas vão estar sendo abaladas. Aquela santidade. Se os irmãos olharem para a Bíblia de uma forma ampla, se ela estiver no coração, na cabeça, os irmãos vão ver que tudo fecha num assunto só. Aqui nós vamos ver pessoas. Se a gente fosse na parábola das 10 virgens, não tinha azeite para a lâmpada. A lâmpada da palavra não tinha o Espírito Santo para entendimento. Porque não tinha um contato com o Senhor. Como o templo do Senhor era um templo vazios. Aí nós vamos lá em Marcos 7. Marcos 3, perdão. Se a casa, ou Mateus 7, se a casa está adornada, limpa, vazia, os 7 espíritos voltam, e se não tem ninguém habitando, eles habitam. Ou ninguém habitando, chama o Espírito Santo, ele não está habitando, volta os espíritos ruins e habitam nela. Nós vamos ver isso aqui agora. A partir do 9. Então vos hão de entregar para serem atormentados. E vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome.
Então aqui começa uma perseguição, a perseguição está começando aqui, amém? É importante os irmãos entenderem aqui o então. Ó. A primeira palavra do 9 é então. No 8, o Senhor diz assim, todos esses são princípios das dores. Encerrou aqui uma frase, todas essas coisas são princípios das dores. Amém? É como se eu dissesse assim para os irmãos, simples, tá entendendo? Eu não sou professor de português, nem estudo eu tenho para isso. Mas a lógica da frase, eu fui à farmácia, passei no açougue, fui no mercado, então eu vou fazer outra coisa. Então voltei para casa e fiz o almoço. Amém? Tudo isso são princípios das dores. O Senhor encerrou a frase. Então o quê? Então começa a informar as coisas que vão acontecer depois do princípio das dores. Então vos hão de entregar. Começa a apostasia da igreja aqui. Não exatamente começa aqui. A apostasia da igreja já vem vindo, porque ela está saindo da palavra há tempo. Ela não sai num dia só e nem de repente. Ela não sai com hora marcada. Ela vai saindo da fé aos poucos. Vai tirando um Deus e colocando outro. Aí você faz os seus cantos de adoração para um Deus, está ali, o Deus, o poderoso Deus, o Messias. Aí você tira ele e coloca um outro e continua com os mesmos cantos para aquele. E isso é uma falsa adoração. Você estava fazendo para um, mas seu comportamento, o outro tomou lugar. É você que decide quem que vai estar lá com o seu entendimento. O seu Deus não é o que você escolhe. Não é. Fala, eu levantei a mão, aceitei Jesus. O seu Deus não é o que você escolhe. O seu Deus é o que você serve. Esse é o seu Deus. A Bíblia é clara nisso.